Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tá me vendo que é adulto, você se sentiria confortável escrevendo uma cena de perseguição de uma criança tentando beijar a outra? Se sim, você colocaria ângulos super sugestivos e foco desnecessário na boca dos personagens? Bem, os roteiristas de Miraculous fizeram isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Oi, meu nome é Kalel e dou as boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo do canal. Ok, eu vou ser o tio chato aqui. Com 13 anos, você não tem maturidade emocional pra lidar com um relacionamento romântico. É tipo pedir pra alguém do fundamental fazer uma cirurgia cardíaca, você não tá na idade pra isso. Eu sei que você pode achar chato eu ou outros adultos falarem isso, mas vai por mim, você prefere muito mais adultos que colocam limites com romance na infância do que adultos mais liberais. E que às vezes até romantizam esse tipo de coisa. E aqui no caso é um desenho que faz isso. E não qualquer desenho, simplesmente um dos maiores desenhos infantis dos últimos anos. Primeiramente, bora lembrar algumas coisas sobre Miraculous. Bora começar falando que a Marinette na primeira temporada tem 13 anos e o Adrian tem por volta dos 13 a 14. E falando no Adrian, ele é frequentemente endeusado pelos seus fãs. E a base disso é a aparência dele, a ponto dos seus fãs literalmente perseguirem ele na rua. Cara, dá umas cenas engraçadinhas quando a gente é criança, mas quando a gente cresce é literalmente um bando de adolescentes e adulto correndo atrás de uma criança que eles acham bonita. E calma que piora, porque por algum motivo a maioria dos trajes de heróis são roupas coladas no corpo. Ah, mas é inspirado em super-heróis clássicos. Primeiro que nem todos os super-heróis clássicos se vestem assim. Segundo que os heróis clássicos já eram hipersexualizados, inclusive os mais novos que nem a Estelar. Em alguns momentos vemos umas cenas tão desnecessárias focando no corpo dos personagens, especialmente da Ladybug, principalmente naquele episódio super polêmico do Copycat, onde um adulto se apaixona por uma criança. E não importa que o criador da série tenha dito que o personagem tem 16 anos. Ele é construído o episódio inteiro como um adulto, ou você vai me dizer que quando você viu o episódio pela primeira vez, você pensou nele como um adolescente. Isso é o mesmo caso de personagens super infantilizados que são sexualizados principalmente em animes, mas que depois o pessoal vem e fala: ah não, mas ela é um elfo de 3.000 anos, mesmo que ela ainda tenha a aparência de uma criança. Mas aqui é ao contrário, um cara com emprego, animado como adulto, que age como adulto, dito ser um adolescente. E mesmo se ele fosse um cabo de 16 anos, não tem que ficar olhando uma mina de 13 anos, cara. Ah, mas ele não sabia que a Ladybug tinha 13 anos por causa da identidade secreta. Cara, esquece o contexto da série nesse vídeo. Você sabe que a Ladybug tem 13 anos, o público sabe que a Ladybug tem 13 anos e quem escreve a série sabe que a Ladybug tem 13 anos. E lembra que os episódios são escritos por adultos que sabem exatamente o que estão fazendo. Eu duvido muito que eles tenham criado aquele personagem pensando que ele tem 16 anos. E um adendo, não é errado você sexualizar seus personagens, você colocar eles pra usar roupa curta ou colado no corpo. O que eu tô falando aqui é que isso está sendo feito com crianças em um desenho pra crianças. Agora o exemplo mais escandaloso, o Cupido Negro. Vamos lembrar que não são crianças que estão escrevendo Miraculous, são pessoas adultas, o que é bem óbvio, mas isso torna algumas cenas muito estranhas. Primeiro, o que os roteiristas estavam pensando quando colocaram uma criança de 13 anos perseguindo outra de 14 anos pra tentar beijar ela? Ah, mas o Cast North tava enfeitiçado e a Ladybug tava tentando libertar ele, independente. As cenas de fala são super apelativas, com ângulos e momentos super desnecessários, fora aquele beijo que eu não sei se vocês sabem, mas a idade mínima de consentimento na França é de 15 anos, e beijos se encaixam nisso. Ou seja, aquele beijo e qualquer outro beijo são violações das leis de proteção infantil francesa, uma vez que os personagens ainda têm 14 anos mesmo na sexta temporada. E não me pergunte como isso sequer passou pra versão final dos episódios. Mas olhando menos pelo lado criminal e mais pela ética, é bom a gente separar atos íntimos, como selinhos rápidos, segurar a mão, abraços mais calorosos, que podem ser explorados ali no começo da adolescência, de atos sexuais, que incluiria beijos mais profundos e demorados, deixa marca na pele e outras coisas que eu não vou falar aqui porque pode ter criança assistindo. E esse sim vocês deixam pra explorar depois dos 18 anos, não precisa ter pressa. Fora isso, Miraculous é um desenho pra crianças maiores de 7 anos na maior parte do mundo. Vocês têm noção que a gente tá mostrando pra crianças que é normal ficar correndo atrás de um coleguinha pra beijar ele? Eu sei que eu tô parecendo aqueles pai ou mãe que diz que jogo de tiro incentiva a violência, mas o caso aqui é muito diferente. Primeiro que independente da idade, você sabe que não é certo pegar uma arma e sair atirando por aí. E se a sua criança acha, aí é você que não educou ela direito. Mas beijo, a criança não sabe que isso pode ser errado. A gente cresce aprendendo que beijo é uma forma de demonstrar afeto. Uma criança não imagina que isso pode ser algo negativo. Segundo que uma criança precisa de uma arma se ela quiser atirar em alguém, mas se ela quiser beijar alguém, ela não precisa de nada. Ah, então não pode mais mostrar beijo em desenho infantil? Não, não pode. Porque é algo facilmente replicável para uma criança. O máximo são demonstração de afeto entre pessoas com no mínimo 14 anos, como segurar na mão ou chamar de amor e etc. No máximo um beijão aqui e ali, e um ótimo exemplo disso é Del House. Ok, aparentemente eu tenho que enfiar The House em absolutamente todo o vídeo, mas a culpa não é minha que essa série é uma obra-prima, mesmo tendo sido cancelada. Mas voltando, eu não encontrei nada em relação à idade dos personagens das primeiras versões da série, mas algo que eu tenho certeza é que eles eram pra ter no mínimo uns 16 anos pra cima, e isso chutando baixo. Eu não duvido nada que a Dana colocaria eles pra ter lá pelos 19 ou até 20 anos, mas a Disney infantilizou a série em todos os sentidos. E calma que essa não é a última vez que eu vou mencionar a Disney aqui nesse vídeo. Vocês podem ter certeza que se a série não fosse pra crianças, a Luz e a Emmett, além de serem mais velhas,
velhas, imagino eu que adultas, também teriam muito mais cenas românticas. Mas como elas são crianças ali pelos 14 anos, a Dana colocou o máximo aceitável pra essa idade, que no caso são beijos rápidos, abraços, toques mais discretos, nada apelativo, mostrando como pode ser o início saudável da vida romântica de crianças já mais velhas, no caso aqui adolescentes. E sinceramente, parabéns pra ele e pra sua equipe por ter conseguido fazer a Disney colocar essas cenas no desenho dela. E falando na Disney, lembra que eu disse que eu iria comentar mais sobre ela nesse vídeo? Então, bora começar por um dos maiores símbolos da Disney, as princesas. Tirando a Elsa e a Anna de Frozen e a Kida de Atlantis, todas as outras têm menos de 20 anos. E eu sei que a gente assiste os filmes vendo os personagens como adultos, mas eles não são. Aladdin mesmo é um ótimo exemplo disso. Pra quem não sabe, o Aladdin tem canonicamente 16 anos no primeiro filme, e a Jasmine tem 15 anos. Que é dentro daquela faixa que eu falei mais cedo, mas de novo, são adultos escrevendo essas cenas. E eu me pergunto por que adultos escreveram e animaram uma cena de uma garota de 15 anos metendo a língua na boca de um rapaz de 16. Fora toda aquela cena dela sensualizando pro Jafar e beijando ele, que tem tipo o triplo da idade dela. Que caralhos a equipe de produção tava pensando quando fez uma adolescente beijar um adulto quase na terceira idade. Outro exemplo que eu acho mais aceitável é a Esmeralda de Corcunda de Notre Dame. Já que o Frollo tem uma paixão por ela, imagina ela sensualizando pra ele, mas eu acho que entra mais na crítica de homens de bem, como ele se diz no filme, mas que na realidade, você entendeu. E sim, em Aladdin o Jafar também é o vilão, obviamente, a obra ainda critica ele, e aqui tá a diferença. Em Aladdin a crítica ao Jafar passa pela Jasmine se sensualizando pra ele, ela é um instrumento. Em Corcunda de Notre Dame a crítica ao Frollo passa pela obsessão dele. A Esmeralda só existe, ela não precisa fazer nada. O nojo é todo do Frollo. Uma obra entendeu que a criança é a vítima, a outra faz ela de isca. Ah, mas naquela época era diferente. E sim, nessa parte eu concordo. Não como uma justificativa, mas uma explicação do porquê naquela época isso acontecia. Mas eu não posso aceitar esse mesmo argumento com Enrolados. Tipo, a Rapunzel acaba de fazer 18 anos e o primeiro relacionamento dela é com um bandido de 26 anos. E aqui a gente entra naquela parte. É legal, mas será que é ético? A gente vai sair um pouco da ficção agora e voltar pra nossa realidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se não existissem leis que impedissem adultos de se relacionar com crianças, o que vocês acham que iria acontecer? Bora pegar um caso real. Quando a Melody fez 18 anos, choveu comentários de homens falando um monte de merda nas fotos dela, dizendo coisas como agora tá dentro da lei, finalmente, essas coisas. E é como eu disse, sim, tá dentro da lei, é legal, mas será que é ético? Será que a gente não consegue tirar algo a mais do caráter de quem diz isso? Porque essas atitudes implicam que eles já sentiam atração por ela mesmo quando ela era menor de idade. Por exemplo, se a lei dissesse que o mínimo é 16 anos, então homens de 30, 40, 50 anos iriam comentar as mesmas coisas em fotos de meninas dessa idade, a resposta é provavelmente sim. Pega aí um movimento como Red Pill, por exemplo, que descreve como a figura feminina perfeita sendo uma mulher sem pelos, sem muitos relacionamentos, com a parte íntima rosinha. Gente, isso é uma criança. Não existe mulher adulta com pele rosinha como eles idealizam. Adultos têm estrias, têm celulite, têm pelos. Eles não querem uma mulher, eles querem um corpo que nunca viveu. Aliás, tem homem adulto lá pela casa dos 40, 50, falando que o valor de uma mulher começa a cair depois dos 25 anos. Como se fosse um produto com data de validade em um mercado. E se não existisse idade de consentimento dentro da lei? Você consegue imaginar o que iria acontecer? Não, não precisa. Porque isso já acontece em países como Afeganistão, onde o Talibã aboliu a idade mínima para o casamento de meninas, substituindo ela pelo conceito nebuloso de puberdade, que pode ocorrer lá pelos 8 ou 9 anos. O regime decretou que o silêncio de uma mulher virgem madura equivale a consentimento pleno para o casamento. Pois é, e a pior parte é saber que tem gente no Brasil e em todo o canto do mundo que pensaria igual se vivesse em um lugar assim. E não se engane, pedos não estão em becos com doces para atrair crianças, em vans brancas só esperando uma criança passar, eles estão muito mais perto. Pode ser o professor da sua filha, pode ser seu tio, seu irmão, seu pai, o namorado da sua mãe, o seu próprio namorado. Mais de 2/3 dos casos de abuso infantil no Brasil ocorrem dentro de casa. Não é uma questão de as pessoas do Afeganistão ou de X lugar são más. É uma epidemia que tá em cada canto do mundo. Isso inclui na indústria, no governo e no desenho que seu filho assiste. Mas calma, não precisa dar uma de mamãe gothel e trancar sua criança dentro de casa pro resto da vida dela. Eu sei que dá vontade não pra ficar rejuvenescendo o tempo todo igual ela fazia, mas pra proteger mesmo. Mas bora conversar um pouco sobre isso. Muita gente faz um terror ideológico do caramba dizendo que educação sexual é ensinar crianças a terem relações íntimas e etc. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vai ensinar uma criança de 8 anos sobre matemática, a gente coloca ela pra resolver um problema envolvendo raiz quadrada e fórmulas avançadas? Eu imagino que não. A gente divide o ensino com base na idade de quem tá aprendendo. A gente não vai colocar uma criança de 6 anos pra aprender a colocar um preservativo em órgão de borracha. A gente coloca ela pra aprender quais partes do corpo é normal as pessoas colocarem a mão e quais partes não pode colocar a mão. Existem inúmeros vídeos de aulas de educação sexual para crianças pequenas onde os professores fazem um mapa corporal, mostrando que tem partes do corpo que são mais íntimas do que outras. Fora de situações de alerta pra criança aprender a detectar, como um tio pedindo pra criança sentar no colo dele ou então pedindo um beijo no rosto. E não é todo mundo que faz isso que é necessariamente um predador infantil. Mas também não é todo urso que vai te atacar na natureza e nem por isso você se arrisca. Então, por que arriscar seu filho? É chato, eu sei que você não quer que seu filho precise aprender a se defender desse tipo de
gente, mas infelizmente é a nossa realidade atual. E a gente não protege uma criança escondendo o perigo. A gente protege uma criança ensinando ela a reconhecer o perigo. E quem sabe um dia a gente não precise mais fazer esse tipo de vídeo. Agora sobre educação sexual para crianças mais velhas e adolescentes. Aí sim, começa a estudar sobre métodos contraceptivos e é dessas aulas que saem esses vídeos com órgãos sexuais de borracha e outros materiais. E de novo, eu não acho ideal e nem incentivo o adolescente querer ter relações íntimas, mesmo que tenha uns 16 até 17 anos. Se você tem essa idade, vai por mim, espera. Eu fiz isso, tô bem tranquilo, sem pressa nenhuma. Mas adolescente bem, vocês sabem, vocês já foram adolescentes ou ainda são adolescentes, eu já fui adolescente, a gente sabe que o proibido é sempre mais interessante. E isso é normal, a adolescência é uma fase que a gente começa a testar limites. Não só em humanos, inúmeras outras espécies de animais têm adolescentes rebeldes. É meio difícil impedir que adolescentes façam o que eles querem fazer. Então bora garantir que eles pelo menos saibam dos riscos de ter relações sexuais nessa idade e saibam pelo menos se prevenir e a respeitar o parceiro. É tipo andar de skate, você não proíbe o jovem de fazer isso porque ele vai se machucar, você dá equipamentos de segurança pra ele se proteger. Mas no fim disso tudo, eu não tô falando pra pararem de escrever romance entre personagens jovens, muito pelo contrário. É extremamente importante fazer isso justamente pra mostrar como um relacionamento entre duas pessoas mais novas pode ser. Eu não tô falando pra você parar ou proibir seu filho de ver Miraculous ou começar a odiar filmes como Aladdin, mas sim pra você ter um olhar mais crítico e ensinar seu filho a ter esse olhar também. E eu não tô falando que o pessoal da VEG ou da Disney são predadores infantis. A adultização e sexualização de crianças é um problema estrutural. A gente não tá em um desenho onde o vilão é a raiz de todo o mal e derrotando ele um mundo ciente de arco-íris e unicórnios, infelizmente. Vilanizar uma pessoa ou empresa como se ela fosse o problema principal não vai ajudar nisso. Aliás, não é porque você namora uma mulher bem mais nova que você seja necessariamente um pedo ou algo do tipo. A idade muitas vezes pode não influenciar muito nisso, mas infelizmente isso ainda é raridade, já que a maioria dos homens prefere mulher novinha, que nem uns certos atores de Hollywood. Mas eu não quero me ceder demais nesse vídeo aqui. Enfim, esse foi o vídeo, deu bastante trabalho fazer ele, então por favor, deixem seu like para apoiar meu trabalho e se inscrevam no canal. Se você é jovem e tá me assistindo, espero, você ainda tem muita coisa bem mais interessante pra fazer do que ficar pensando em namoro. Porque infelizmente ter um relacionamento amoroso não é um mar de rosas, mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.